Bom, pessoal, depois da gente ter visto o padrão Expert e o Creator, que são o ponto de partida para a gente fazer o modelo de projeto, né, no qual a gente define métodos nas classes e a gente define também quem vai instanciar qual objeto, em que momento isso vai ocorrer, né, ficar isso mostrado no diagrama de comunicação, a gente vai falar um pouco sobre acoplamento e coesão. Bom, quando a gente fala de desenvolvimento orientado a objeto, a gente sempre busca qualidade. Por isso que esse paradigma foi inventado. Então, a ideia desse paradigma é realmente organizar melhor o código do que era no paradigma estruturado, de forma com que o código fique separado, os interesses fiquem bem separados, né? Vocês vão achar muito em inglês aí o termo o concern, né? E o que são os interesses de cada classe, né? Basicamente é qual a responsabilidade de cada classe dentro do nosso sistema. Quando a gente divide em classes e métodos, a coesão tem que ser melhorada. Então, vale lembrar que a nossa coesão é quão bem definido as nossas classes estão, mas a gente pode ter coesão de classe, coesão de método, porque você pode ter método fazendo mais do que deveria. Apesar, às vezes, de um código estar correto dentro de uma classe, às vezes tem mais métodos do que deveria, menos métodos do que deveriam aquela classe. Bom, o Pressman ele fala um pouquinho sobre projetos de software, né? Sobre qualidade, que é projeto ser modular, isso que a gente busca, né? Então, a modularidade vem em vários níveis e vai depender do que você está usando, uma arquitetura bem definida, uma arquitetura baseada em componentes. Um projeto ter representações distintas para dados, arquiteturas, interfaces, componentes. Mesma coisa aqui, depende da visão que você está trabalhando e depende do nível de abstração, arquitetura, seu modelo de classe, modelo de sequência. Você viu que você pode usar estereótipos lá no projeto já, né, numa visão de projeto, que seria diagrama de classe, e na arquitetura também, que é uma visão de uma abstração de mais alto nível. O projeto deve levar a componentes que possuam características de independência funcional. É isso que a gente sempre busca na orientação a objeto. Cada objeto por si só dependa do menor número de outros objetos, né, e outros componentes, para a gente poder reutilizar e facilitar a manutenção. O projeto deve levar a interfaces que reduzam a complexidade das conexões, usar interfaces, que é aquele conceito da orientação a objeto, que você pode usar na classe, nos componentes, né? Bom, então sabendo disso, vamos falar um pouquinho sobre coesão e acoplamento. A primeira coisa que a gente vai fazer, a gente veio do modelo de análise e basicamente até agora a gente inseriu métodos nas classes. Será que a nossa coesão está adequada? Um teste simples para verificar o nível de coesão é examinar uma classe e decidir se todo o seu conteúdo está diretamente relacionado ao que é descrito pelo nome da classe. Ou seja, é o teste mais simples. Você vai ver se o que a classe faz tem a ver com o que ela foi proposta fazer, né? A responsabilidade dela está no nome dela e o que ela está fazendo está de acordo com a sua responsabilidade. Então, para isso, a gente vai ver se a classe tem responsabilidade sem relação com o seu nome. Então, provavelmente, essa classe tem uma baixa coesão. Se for encontrado subconjuntos de métodos e campos que poderiam ser facilmente agrupados à parte com outro nome de classe, provavelmente, então, a gente poderia subdividir essa classe em outra. Verificar se o valor de algum atributo determina a possibilidade de outro atributo ser nulo ou não. A gente já viu isso também na análise, quando a gente analisou somente os atributos. Então vamos ver um exemplo de como que a gente pode analisar se a coesão das classes estão corretas. Então aqui tá esse exemplo está um pouquinho diferente do apresentado lá no modelo, mas basicamente a gente tem um pedido que tem um ou vários pagamentos. Então a gente está tratando esse zero ou vários aqui
indica que um pedido pode ter zero usuário pagamento. Por quê? Porque a gente está imaginando que esse pagamento possa ser parcelado. Então vamos analisar um pouquinho esse cara aqui. Bom, o pedido ter zero ou vários pagamentos, caso não efetue um pagamento, ou zero caso o pagamento seja parcelado. Por quê? Você pode ir lá no site de comércio eletrônico, você pode, por exemplo, lá na americanas.com, Submarino, qualquer que seja a store que você esteja utilizando, você pode gerar um pedido, gerar um pagamento, por exemplo, por meio do boleto, e não efetuar esse pagamento. Né? Por isso, zero. Então, nesse formato aqui que a gente modelou, a classe pagamento tem a responsabilidade tanto sobre as informações sobre o que se pretende pagar, ou seja, sobre o pagamento que foi gerado, assim como as informações sobre o pagamento realmente efetuado. Então, se a gente pensar no concern, né, ou na responsabilidade da classe, no interesse da classe, a gente vai ver que essa classe aqui, ela não está coesa. Por quê? Vamos pegar um dos exemplos. A gente tem multa, data do pagamento e valor pago. Ou seja, a data do pagamento vai nesse cara e nesse cara. Né? Ou seja, se a data do pagamento for na data correta, o valor pago vai ser o valor que seria esse valor previsto. Se essa data for maior, esse valor aqui vai ter que ser modificado. E se essa data de pagamento for dentro do prazo, a multa vai ser nula, esse atributo não precisa. Se ela for fora do prazo, sim. Ou seja, a multa vai depender da data do pagamento. Então vamos alterar esse modelo. Então os atributos, se o pagamento não for efetuado, tem atributos que são nulos, como a multa, se o pagamento for não efetuado ou efetuado no prazo. E mesmo o pagamento não sendo efetuado, o pedido gera informações sobre o pagamento, como data e valor. Portanto, a multiplicidade deveria ser um ou vários e não zero ou vários. Por quê? A gente tem outro problema aqui. Essa multiplicidade aqui, ela se refere aos pagamentos efetuados. Mas, se todo pedido gera um pagamento, esse cara não poderia ser zero. Por que a gente tem problema na multiplicidade? Porque eu estou tratando dois interesses que têm multiplicidades diferentes, o pagamento gerado e o pagamento efetuado. O pagamento gerado sempre vai ter uma classe que vai ser gerada, mas o pagamento efetuado nem sempre vai ter uma classe gerada. Então a gente teria uma multiplicidade 0 para o pagamento efetuado e uma multiplicidade 1 para o pagamento gerado. Então a gente precisa melhorar esse modelo. Tá? Então a gente vai gerar esse modelo, vai melhorar esse modelo. E a gente tem então o modelo que um pedido gera um pagamento, esse cara não precisa, e esse pagamento está relacionado a zero ou vários pagamentos efetuados. Então os atributos que podem ser nulos de acordo com o valor da data do pagamento já não estão mais aqui. E agrupa um subconjunto de atributos que tinham o mesmo interesse. Vamos continuar olhando os atributos e vendo se os atributos são nulos e conjunto de atributos para ver se a coesão está adequada. Nome do cartão e número do cartão são claramente o quê? Atributos que estão agrupados. A gente deveria ter nessa classe também um atributo, por exemplo, tipo do pagamento. Então a gente poderia olhar por dois aspectos. Esse cara está agrupado e ele dependeria de um atributo tipo do pagamento. Então também essa classe está tratando mais coisas do que deveria. Então a gente tem que melhorar ela. Agora a gente tem um pedido, tem um pagamento, e esse pagamento pode ser feito por um cartão, e um cartão está associado a zero ou vários pagamentos. E agora, nosso modelo está adequado? Bom, pagamento está ok, a gente poderia ter tipo aqui, né? Não teria problema, e a gente tem aqui o cartão. E o pagamento efetuado, a gente ainda tem uma dependência aqui, ó. A multa depende da data do pagamento. Esse atributo pode ser nulo ou não, dependendo da data do pagamento. Então, a gente precisaria ter isso. Uma multa, ela
faz parte do pagamento, mas como uma outra classe, porque ela tem os interesses próprios, ela tem valor, tem desconto, tem multa, tem o valor cobrado. Desculpa, não é desconto, seria aqui juros. Teria juros, multa, valor cobrado e assim por diante. E um pagamento pode ter zero, uma multa pode estar relacionada a um pagamento, né? E um pagamento deveria estar associado a zero ou nenhuma multa. Vamos aqui de novo melhorar. Aqui não precisa do zero, porque se a multa existe, ela obrigatoriamente tem que estar a um pagamento. E esse aqui não seria desconto, seria juros. Beleza, vamos então, esse modelo tá ok? Aqui, o pagamento está relacionado a vários pagamentos efetuados por causa da parcela, né? Então, a gente tem que pensar, quantas parcelas são? Cada parcela vai ter sua data de pagamento, e esse modelo aqui suporta, vai ter um valor pago e vai ter a parcela, o valor, só que a gente não consegue ter aqui o valor total pago, né? Então, a gente tem esse modelo, e uma coisa que a gente tem que analisar é essa multiplicidade aqui. A gente colocou agora sim para refletir que esse cara pode ser feito via um pagamento parcelado. Qual que é o problema? Que a gente tem a data do pagamento e o valor pago. Se for um pagamento à vista, vai ser uma data de pagamento e valor pago. Mas se for um pagamento parcelado, a gente tem um valor pago e a data do pagamento da parcela, mas a gente não tem o valor total dos pagamentos efetuados até o momento, né? Isso não é tratado porque essa mesma classe trata dois interesses, tanto pagamento à vista como parcelado. Então a gente precisaria alterar esse modelo e colocar então uma classe de parcela. Aí sim a gente teria um valor pago, que seria o valor total. As parcelas, se fosse zero, indicaria que era à vista. E a gente pode ter zero ou várias parcelas. Se parcela for zero aqui, a gente não instancia nenhuma dessa classe. E nós temos então agora o que? A data do pagamento da parcela e o valor pago e o vencimento. Bom, cada parcela vai ter sua multa própria, então uma multa pode estar relacionada a uma parcela ou a um pagamento efetuado. Ok? Então a gente teria melhorado esse modelo. E a gente pode ainda melhorar esse modelo como? Criando uma classe abstrata. Então, todo pagamento está relacionado ao 0 ou 1 pagamento efetuado. Agora aqui está correto. Esse cara ainda está errado. Vamos melhorar. Juros. Né? Então, a gente tem o seguinte. Um pagamento está relacionado a um pagamento efetuado. Esse pagamento efetuado pode ser uma composição de parcelas. Né? Então, a gente tem aqui data do pagamento, valor total, parcelas e valor pago. Aí a gente tem, a gente sabe qual o valor do pagamento, o valor total, a parcela e o valor pago. E, se for à vista, a gente vai ter esses caras mais o desconto. E a multa está relacionada a esse pagamento. Ou seja, a gente saiu daquele modelo que tinha somente pedido e pagamento, né? A gente tinha duas classes e foi especializando. Claro que esse é um exemplo didático, porque na vida real, por exemplo, a maioria dos sistemas não trata com as parcelas, né? A única coisa que quem faz isso é o crediário. O que geralmente acontece é que a gente tem recebe o pagamento e desconta um valor ou demora um pouco mais para receber. Tá? Então a gente teria um modelo diferente. Mas só para exemplificar, né, o que a gente tinha pensado desde o começo, como que a gente pode ir melhorando a coesão de acordo com os atributos que a gente vai analisando dentro das classes. Também a gente tem que pensar na instanciação de objetos. Por exemplo, quem deve ser responsável por criar um apagamento e associá-lo ao pedido? Vamos usar o padrão create, né? Então, se a gente fizer dessa forma, ó, a controle, que a gente vai falar um pouquinho mais na próxima aula, a gente chama o método realizar pagamento. A controle
ela cria um pagamento e adiciona esse pagamento ao pedido. Ok, vai funcionar. Qual que é o problema desse cara? A controle está sendo acoplada a esse cara e acoplada a esse cara aqui, né? O que a gente pode fazer então? O padrão creator vai dizer o quê? Que quem é responsável por criar o pagamento é a classe que tem as informações sobre o pagamento. Quem tem as informações sobre o pagamento inicialmente é pedido, por quê? Tem principalmente o valor, tem a data do pedido, que provavelmente o pagamento vai estar referente a uma data limite a partir do pedido, 10 dias, 5 dias, né? E assim por diante. Então, a classe pedido tem as informações necessárias para criar pagamento. A gente está trabalhando com aquele modelo antigo aqui só para a gente entender a criação. Quando a gente for fazer o diagrama de comunicação, a gente vai melhorar esse acoplamento, então. Então, a gente vai ter o realizar pagamento chamando controle. Controle vai chamar um método delegado realizar pagamento e vai passar toda essa informação e o pedido vai ter a incumbência de criar a classe pagamento, porque ele tem as informações e já vai pagar. Isso vai desacoplar essa relação desnecessária com o controle, já que pedido tem todas as informações e lá no diagrama de classe a gente tinha previsto essa relação. Então, o acoplamento, né, é uma medida que indica a dependência entre outros elementos. Indica quanto um objeto está conectado ou tem conhecimento ou depende de outro objeto. Em termos gerais, o acoplamento pode ser categorizado como acoplamento fraco, não depende de muitos objetos, ou acoplamento forte, um objeto depende de muitos outros. Aqui a gente tinha um exemplo da biblioteca bem simples, que tinha um forte acoplamento, né? E qualquer mudança nessa classe, nas classes que a biblioteca depende, ocasionaria um problema muito grande. Então, quando você faz, por exemplo, aquele sistema de pagamento que a gente fez bem definido, se você tiver uma parte lá bem específica para controlar o pagamento por cartão, se você precisar mudar nas regras de cartão, você muda só naquelas classes. Se você precisa mudar o pagamento parcelado, você muda só nas classes parceladas. Se o teu sistema está mal coeso e muito acoplado, qualquer mudança vai ser difícil de você mudar e pode afetar outras partes do código indesejáveis, né? Então isso vai aumentar a dificuldade em compreender o objetivo do código, consequentemente o objetivo da classe, e dificulta a reutilização. Então, o objetivo quando a gente quer conseguir um acoplamento fraco entre classes e módulos são tornar o código mais fácil de ler, tornar as classes mais simples para consumo, isolar possíveis alterações em áreas pequenas do código e reutilizar classes em contextos completamente novos, que eu falei ali do pagamento. Se você pensar e fizer um módulo de pagamento muito bem elaborado, você pode reutilizar ele em outras partes do software, em outros softwares também. E quais são alguns princípios e técnicas que podem ajudar a criar modelos com acoplamento fraco? O princípio Theldon-West, que é aquele que a gente já viu em outra aula, que diz que o objeto, você tem que chamar um método e dizer específico para o que ele quer fazer, e não passar um parâmetro e deixar a responsabilidade para quem vai executar. A lei de Demeter, a lei de Demeter basicamente é o princípio básico, né, que fale somente seus amigos mais próximos. Quando a gente usa o padrão expert, o creator, automaticamente a gente está diminuindo o acoplamento, porque a gente está usando a lei de Demeter. E eliminação de intimidade inadequada, que é você não deixar uma relação muito forte entre as classes, principalmente usando interfaces. Aqui um exemplo de acoplamento. A gente, por exemplo, quer supor a devolução do livro, né? Qual classe deve ser responsável por implementar a devolução do livro? Nesse modelo, vamos olhar só nesse modelo, a gente vai ver que a devolução deve ser feita a partir do aluno, pois ele contraiu um empréstimo. Portanto, é sensato partir da classe aluno. Então, aluno
vai devolver um item. A gente não tem essa relação lá naquele modelo, então a gente está colocando um acoplamento que não existe, né? A parte do aluno é responsável por devolver o livro, mas ele não pode acessar diretamente o item de empréstimo. Então aqui aumentou o acoplamento. O que a gente deve fazer? O aluno deveria chamar um método devolver de empréstimo, e empréstimo, então, chamar um método devolver de item que devolveria aquele livro. Aqui a gente depois tem duas questões distintas, o acoplamento e a coesão. Talvez como coesão não seria mais adequado estar na classe empréstimo. Tá? Mas isso é considerando apenas aquele modelo, seria essa a relação para diminuir o acoplamento e não fazer a relação direta entre livro e item, né? Que é o que a gente teria. E esse método aqui apenas é um método delegado, que a gente delega a responsabilidade para o próximo método. E esse método delega, então, para os seus itens devolverem. Bom, pessoal, na próxima aula a gente vai ver, vai ser a parte final desse modelo de projeto, a gente vai ver alguns padrões de projeto e as classes de controle.